verso 8. Eu quero conversar com vocês nessa noite, o que eu posso chamar de no padrão de Deus. Eu posso dar um título para a conversa dessa noite, o título é No Padrão de Deus. Isaías 55, verso 8, vai nortear a nossa conversa. Tantos outros textos que nós vamos avançar. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Nós estamos assistindo, nos últimos tempos, já há algum tempo, mudança nos valores sociais e pessoais. Esses valores estão vilipendiando o sagrado e a mensagem do sagrado. Nossa sociedade, nossa família, nossa igreja, nosso país, o mundo passa por transformações. E essas transformações vão e voltam. Mas aqui no Brasil nós estamos assistindo calados, mesmo indignados, calados. E quando eu me refiro, estamos assistindo calado, mas indignados, é porque nós não temos voz na mídia. Os que têm voz na mídia estão coadunando com os valores invertidos nos nossos dias. Nós estamos assistindo devassos e libertinos dizerem que Jesus era gay e travesti. Vocês já viram isso? Naquilo que chamam de cultura e de arte, o nosso Deus, o nosso Senhor, foi confundido com um deles. Assistimos calados e indignados, calados porque não temos voz, perturbarem textos sagrados para confirmarem suas crenças. Campanhas de políticos usam textos bíblicos para legitimar aquilo que eles acham que eles são. Livros que dizem que Jesus foi o maior psicólogo que existiu, maior sociólogo, maior comunista, maior socialista, maior sei lá o que, chefe de cozinha. Jesus agora está sendo comparado a tudo e a todos. Isso não é velho, isso não é novo, isso é velho. Porque em Lucas capítulo 7, verso 34, eu tenho todos os textos aqui já pontuado. Ele diz: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Se não come, criticam. Se come, criticam. Com quem ele anda, ele é taxado e rotulado. Então a coisa de rótulo sobre o nosso Senhor, ela é mais velha do que os historiadores dizem de andar de pé. E nós estamos então assim acostumados, ou nos acostumando a descer o padrão e não a subir. Veja que nós estamos então acostumados a descer a mensagem de Jesus para que ela se identifique a todos, e nós estamos lendo a Bíblia como nós acreditamos e não colocando a Bíblia à luz das minhas crenças. Nós estamos então fazendo o seguinte: nós temos uma ideia, nós temos um desejo, nós temos uma vontade, e nós estamos agora procurando nos textos sagrados aquilo que valida os nossos desejos e as nossas vontades. Quanto que o texto sagrado deveria nortear ou dizer se nós estamos no caminho certo, e não o contrário. Estamos vivendo um momento que eu chamo da franquia Cristo. Cristo está sendo franqueado para todo tipo de gente, e para todo tipo de pessoa, e para todo tipo de costume, de hábitos e de culturas. Querendo então, nessa breve introdução, nortear-nos nessa noite sobre os textos sagrados, para que eu e vocês não percamos de vista aquilo que Jesus Cristo é, como nós cantamos. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele não é psicólogo, nem socialista e nem sociólogo. Ele é Deus.
E nós precisamos entender que, por mais que uma coisa ou outra, uma mensagem ou outra cruze com a mensagem de Jesus, ela não é efetivamente a mensagem de Jesus. Porque ele é sublime, excelso, maravilhoso, soberano, Deus entronizado sobre os nossos corações. Primeira coisa que eu quero nortear nessa noite a nossa conversa, refletindo alguns pontos para estabelecer um ponto. Jesus começa seu ministério chamando as pessoas ao arrependimento e continua fazendo isso até hoje. Mateus 4,17 ele diz: daí em diante Jesus começou a pregar, começa o seu ministério: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, está na cara de vocês. E foi isso que ele ensinou os discípulos a fazerem em Lucas 24:47, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus pregou o arrependimento e continua a pregar o arrependimento, porque isso só parará quando ele vier na sua segunda vinda. Aí não terá mais mensagem de arrependimento, porque todo o que ele trará é a sua ira sobre os pecadores perversos, depravados e libertinos. Mas ainda a porta está aberta para aqueles que queiram se arrepender. Mateus 3:8, ele diz: deem fruto que mostre o arrependimento. Caminhem de um jeito que a vida de vocês possa evidenciar que vocês, de fato, estão arrependidos dessa vida libertina, safada, medíocre que vocês estão vivendo. Veja, a mensagem do Cristo, do nosso Senhor, ela não entra de rasteira na vida das pessoas para que ela, a mensagem sublime do Senhor, seja nivelada aos nossos pecados. Nós que fomos chamados a abandonar o pecado para subirmos ao que Deus quer das nossas vidas. Por isso, em Lucas 5:32 ele diz: não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não vim para aqueles que se acham bonzinhos e que acham que não tem problema algum. Eu vim chamar aqueles que estão comidos, carcomidos, que estão totalmente tomados por uma força pecaminosa. E o objetivo de Jesus sempre foi e é nos nossos dias transformar vidas. E não permitir que vidas se aceitem tais como elas são. Nós não podemos assistir calados nos nossos dias mensagens que dizem que Jesus ama o pecador, como se isso fosse que ele continuasse no pecado porque Jesus vai continuar amando do mesmo jeito. Não! Jesus nos chama ao arrependimento, mudança de vida. Por isso, ele fala em João 8:34, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, e quem é escravo do pecado começa a ter um pensamento, começa a ter uma mente em que possa achar que o pecado faz parte da sua vida e que é assim mesmo. É assim que eu sou. Não consigo fazer outra coisa. Faz parte da minha identidade. O que eu faço já está coadunando com a minha personalidade. É isso que eu sou, então eu vou procurar uma igreja que me aceite do jeito que eu sou. E se eu sou um libertino, assim como aquele pseudo-artista medíocre, disse em praça pública que Jesus era gay. Sim, o que ele está dizendo? Nós estamos acostumados com o nosso pecado, agora nós vamos procurar um Deus que nos aceite do jeito que nós somos. Mas essa não é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É a mensagem de Satã. Porque ele disse que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Por isso, ele falou em Atos 3:19, através dos seus discípulos: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados, cancelados.
para que o seu pecado não continue agindo na sua mente e agindo nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, para que o pecado não faça parte da vida de vocês como se fosse um hábito, um costume, um travesseiro, uma roupa que você se identifica. Por isso que ele diz, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Você não tem como se libertar dele se não for através do arrependimento. Ele diz, arrependam-se e volte-se para Deus, para que arrependido diante de Deus, ele cancele a sua dívida e o seu pecado, mas não arrependido diante de Deus não tem pecado cancelado, é claro o texto. E o que nós estamos assistindo? Gente que não se arrepende, tentando voltar-se para Deus, continuando com a vida de pecado. Por isso que os seus pecados não são cancelados, porque eles não estão arrependidos, eles estão acostumados, habituados e estão querendo buscar um grupo de cristãos que legitimem a vida que eles estão vivendo. Eu não estarei aqui para legitimar isso. O que nós estamos assistindo no dia de hoje é a ausência de arrependimento. Há muita gente dentro da igreja que não se arrependeu. Há muita gente dentro da igreja que não consegue escrever o que Davi escreveu no Salmo 51, quando nós abrimos esse culto. Apaga, Senhor, de mim as minhas transgressões. Reconhecer como Davi que em pecado me concebeu meus pais e eu carrego na minha alma essa maldição. Eu preciso que o Senhor arranque de mim essa maldição. Eu não quero que o Senhor me entenda mediante esta minha maldição, porque é isso que os cristãos modernos querem. Eu sou assim e quero viver assim. Novas igrejas estão se adequando ao pecador. Novas igrejas se adequam ao pecador e não estão conseguindo levar o pecador ao padrão de Deus. Eu roubo, mas eu dou o dízimo. E você assiste nas mídias do Rio de Janeiro, se você entrar nos morros, e você assiste o que eu pude assistir quando eu fui pregar numa igreja, em Caxias, provavelmente o dono do morro mandasse me buscar na igreja que eu pregava, porque quando eles sabem que tem um pastor novo pregando no pedaço deles, eles levam lá para cima e põem toda aquela garotada com fuzil, com armamento, para que o pastor possa orar por eles. Agora você imagina a minha situação. Uma série de conferências em Duque de Caxias, no morro, em que tem lá o seu dono, o pastor disse, se o dono do morro vier lhe buscar, o senhor vá, porque eles respeitam muito o pastor, porque eles querem que o pastor ore por eles e unja todos os meninos do tráfico com óleo santo. Eu ali por 4 dias numa conferência, sendo preletor oficial, sugado 4 dias, pregando 4 sermão. Eu disse assim, Senhor, não manda não, Senhor. Um lado humano dizia, eu quero subir para poder olhar aqueles meninos todos com armamento. Mas eu me conheço, eu sou bocudo. E provavelmente eu ia dizer para eles, a oração que eu farei sobre vocês é a oração do arrependimento. Ou vocês se arrependem, ou Deus vai matá-los todos. Podia ser eu morto, né? Mas eles não vieram me buscar. Graças a Deus. Porque o que eu oraria, como os muitos pastores oram, oração nunca é demais, reverendo. Se eles querem oração, nós oramos, mas nós não oramos para coadunar com o pecado alheio. Nós oramos para que as pessoas se arrependam. Nós oramos para que as pessoas entreguem suas vidas a Deus. Não que entreguem os seus dízimos, não entreguem as posses, porque o nosso Deus não precisa do seu dinheiro, não precisa de você. O nosso Deus quer homens e mulheres santos e remidos no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. É isso que Ele quer. Mas a gente fica caladinho, porque agora é o politicamente correto. Não pode falar, pastor. Se falar, as pessoas vão embora da igreja. Se falar, nós somos taxados de agressivos. Irmãos, prestem atenção, nós estamos vivendo dias em que estão tentando calar a nossa boca. Na minha página, na rede social, sempre tem aqueles que entram dizendo, pastor, gostei da sua palavra. Mas tem aqueles que também não gostam da sua palavra. E que eles entram e chateiam. Tudo que você posta, ele entra e contradiz, e ele bate.
Eu excluo aqueles que falam palavrão nas minhas redes sociais e na minha página no YouTube. Excluo mesmo, sem dó. Eu não sou obrigado a ouvir as suas bobagens. Eu excluí alguém na minha rede social esses dias e ele foi para o YouTube e disse, me excluiu de lá, né, seu fascista? Mas eu estou aqui para dizer, quero ver se você tem coragem de me excluir daqui. Excluir. Nós estamos vivendo os dias que os caras entram na sua casa, dão tapa na sua cara, falam o que eles querem e você não pode dizer um A. Se você se manifesta alguma coisa, mas você não é crente? Crente não pode falar desse jeito. E agora nós somos cerceados a virarmos idiotas, bobos, do qual a gente não pode mais dizer que você é um pecador e que você tem uma vida leviana e que Deus, quando vier na sua segunda vinda e você não estiver arrependido, tu irás para o inferno. Virou palavrão dizer que o cara vai para o inferno. Isso é um xingamento. Você não pode dizer um negócio desse. E assim nós vamos ficando, não gosto dessa expressão, mas já me disseram que ela é muito comum, nós vamos ficando encurralados. Eles vão empurrando a gente no canto e nós vamos ficando sem saídas. Sabe por quê? Porque o Brasil e as igrejas carecem de profetas. O profeta não tem medo de dizer o que pensa. Olha para Elias. Olha para os profetas bíblicos. Diziam na cara do rei, não era na cara do Zezinho, não é da cara do Zé Povinho, ele dizia na cara do rei o que Deus queria que ele dissesse. E isso custaria a sua vida. O arrependimento é para que Deus comece a tratar o pecado, mas isso Deus não pode tratar enquanto você não se arrepender. Sabe por que eu vejo várias pessoas com problemas ainda na vida e que elas vêm no gabinete pastoral, elas vêm no consultório, elas tomam remédio e elas não saem daquele problema, sabe por quê? Porque elas não se arrependeram. Elas gostam do que elas fazem. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25, o apóstolo Paulo instrui o seu filho na fé. Que a gente deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Nosso trabalho é o trabalho de levar as pessoas ao conhecimento da verdade, para que a verdade entre na vida delas. Ora, deixa eu te dizer uma coisa. Falei isso nos meus vídeos, e agora é o momento de dizer a mesma coisa. A verdade que Jesus Cristo quer que seja conhecida é a sua palavra, a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo Jesus, a verdade não é Bolsonaro. A verdade não é PT. A verdade não são os partidos políticos. Eu tenho dito isso e repito nessa noite. Não coloquem a palavra de Deus ao nível dos homens, porque ela é sublime, ela é majestosa, ela custou o sangue de Jesus na cruz e custou a vida de muitos profetas para que a gente tivesse esse livro encadernado em nossas mãos. Não usem a palavra de Deus para legitimar as suas ações, porque é ela que nos manda viver e não somos nós que a manda pregar e a escrever. Ela é que manda na nossa vida, não somos nós que mandamos na vida dela. Segunda coisa, a primeira eu vou repetir. Jesus começa seu ministério chamando o povo ao arrependimento. Primeiro ponto que a gente precisa entender, e essa mensagem continua porque ele não voltou a segunda vez. Segunda coisa, Jesus não abordou certos assuntos, mas seus apóstolos abordaram. Eu ouço costumeiramente pastores, teólogos, homens que deveriam dar exemplo de manuseio da Sagrada Escritura, dizerem bobagens. Como, por exemplo, Jesus não falou sobre o homossexualismo, não tem nada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João contra o homossexualismo. Mas o apóstolo Paulo falou. E o apóstolo Paulo disse que viu Cristo ressurreto, e que Cristo lhe apareceu na Arábia durante 3 anos,
e que ele volta ao cenário, depois de convertido na estrada de Damasco, ele volta pregando aquilo que ele aprendeu do próprio Cristo, e ele escreve em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, herdarão o reino de Deus. Jesus não abordou, mas Paulo abordou. Nós cremos em toda a Escritura. Se não, pastor, você que prega uma idiotice dessa, rasgue todos os livros da Bíblia e ande só com os evangelhos. As cartas pastorais estão cheias de condenações e de recados para os libertinos, para os devassos. Jesus não abordou certos assuntos, mas seus apóstolos se encarregaram e tiveram a missão de continuar o que Jesus começou. Veja em outro momento. Paulo, apóstolo de Cristo, está em 1 Timóteo, capítulo 1. Se você quiser me acompanhar. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensine doutrinas falsas. Paulo disse para Timóteo assim, fica em Éfeso, Timóteo, novo na fé, mas bata de frente com uma turma que está disseminando doutrinas falsas na nossa igreja. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução, diz Paulo, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Paulo está dizendo, os caras endoidaram. Eles não sabem nem mais o que eles dizem, eles não têm mais nem coerência do que eles falam. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Isso significa que tinha gente no tempo de Paulo que usava a lei de maneira inadequada. Aprenda a ler os textos sagrados. Se Paulo está dizendo, sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada, então tem gente usando de maneira inadequada. E isso, até nos dias de hoje, se faz presente. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, você que fica no WhatsApp aí disseminando mentira, e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Jesus não abordou certas coisas porque foi confiado a Paulo continuar abordando certas coisas. Entendeu? Então, quando vier pastor, teólogo com esse papo furado, dizendo que não está nos evangelhos, Jesus não abordou, então a gente não deve dar tanta atenção a essas coisas, porque Jesus se faz contínuo através dos apóstolos e através das cartas pastorais. Jesus está aqui no texto de Paulo. Aí eu escuto, e agora está muito em voga escutar isso, por isso que a mensagem dessa noite. Domingo retrasado eu preguei sobre... O que é que eu preguei domingo retrasado mesmo? Sobre alegria. O seminarista domingo passado pregou sobre aflição.
E hoje eu prego sobre no padrão de Deus. 2 mensagens já para o seu coração, a terceira é porrete. Por quê? Porque o povo de Deus está se perdendo em vãs filosofias e se deixando levar por conversas fiadas. Uma das maiores que eu tenho ouvido nos últimos dias, e eu não aguento quando principalmente isso vem da mão de pastores. A gente tem que ser misericordioso e bonzinho com bandido. E o texto sagrado que eles usam é Mateus 25, verso 42 e 43. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Quando Jesus voltar, ele fez essa colocação. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E aí todo mundo pega esse versículo e coloca que a gente, baseado neste texto, tem que dar guarida para estrangeiro, tem que dar comida para quem tem fome, tem de dar água para quem tem sede, tem de visitar os encarcerados, tem de visitar as pessoas na enfermaria, no hospital. Eu não nego que a gente tem de dar comida para quem tem fome, que a gente tem que dar água para quem tem sede. Eu não nego que a gente tem de pregar no cárcere e que a gente tem que visitar as instalações dos hospitais. Mas este verso, Jesus está falando do capítulo 25 ainda, no verso 45, um pouquinho mais abaixo, pulando 2 versículos, porque os 2 versículos seguintes a turma fica, mas Senhor, quando foi que a gente não deu água para o Senhor? Quando foi que a gente não deu comida para o Senhor? Quando foi que a gente não deu roupa para o Senhor? Quando foi que o Senhor esteve preso e a gente não te viu? Jesus responde então no verso 45. Toda vez que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Sabe quem são esses pequeninos? Os discípulos. Jesus aqui está falando sobre os estrangeiros, porque eles seriam enviados às outras nações para pregar o evangelho. Eles viram estrangeiro nas outras nações. Eles podem passar necessidades em outros lugares, e toda vez que a gente assiste um discípulo de Cristo, um missionário, que é o chamado hoje, nós estamos assistindo a Cristo. É isso. E a turma pega esse verso e coloca num contexto safado para legitimar coisas que este verso não está pregando. Jesus jamais se identificou com criminosos no sentido que eles continuassem criminosos. Jesus aqui está dizendo aos pequeninos, pequeninos são aqueles que pregam o evangelho e que andam por aí cumprindo com o mandamento de Jesus. Sabe por quê? Porque em 1 Coríntios 6,10, Jesus Cristo não pode desdizer o que o seu discípulo, o apóstolo Paulo, diz: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Você tem que entender a Bíblia como um todo, gente. Vocês não podem ficar pensando versículo para dizer o que vocês querem. Eu fico ouvindo nos últimos tempos, é versículo para lá, versículo para cá, para legitimar um monte de bobagem. O nosso Deus está assentado num alto e sublime trono. Ele está entronizado no seu reino. Ele é Senhor e Ele é majestoso. Ele não está no nível dos homens. Ele está transformando os homens para que suba ao seu nível e não que Ele desça ao nível dos homens. A gente precisa entender isso. Terceira coisa. É fato que Jesus nos propõe uma nova vida. Terceira coisa, Jesus nos propõe uma nova vida. A pregação do evangelho hoje, a vida cristã, não é mais de nova vida. É a mesma vida, com uma nova roupa, uma nova carinha, com um novo jeito. 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas.
A leitura NVI, na leitura mais clássica antiga, aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que fez tudo novo. Vida nova, para frente, novos hábitos, nova cultura, novo linguajar, novo pensamento, nova postura. Mas o que nós estamos assistindo? Velha postura, velho linguajar, velhos hábitos, uma nova roupagem, gospel. Eu quando ouço esse negócio, gospel, eu tenho vontade de cuspir. Então é quase o mesmo, gospel. É uma idiotice absurda. Porque eu fui um pervertido, um libertino convertido a Cristo Jesus. Eu sei o bem que faz a gente sair do pecado e ser salvo e lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu sei o que é a paz que excede todo o entendimento que entra no nosso coração. Eu sei que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós encontramos na cruz de Cristo o seu sorriso, o seu abraço. Mas se você não se arrepende dos seus pecados, Jesus Cristo não lhe abraça e não sorri para ti. E quero dizer que nosso Jesus não precisa de defesas e nem de advogados, porque Ele é o Senhor. Jesus propõe uma nova vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui. Tudo começa no arrependimento. Presta atenção. Sem arrependimento, nada começa na tua vida. Jesus não transformará a sua vida se não houver arrependimento. Não adianta. Por isso que ele disse que se você tentar colocar remendo novo em roupa velha, o que acontece? Rebenta. Vinho novo em odre velho. O fermento é tão forte que arrebenta o couro, a garrafinha de couro que invasava, que acolhia o vinho. Não funciona. Por isso que ele tem que restaurar a tua vida. Por isso que o profeta Isaías disse, e através de Jeremias também, eis que te darei um coração de carne e trocarei esse coração de pedra. A gente está assistindo cristãos de coração de pedra, querendo viver um coração de carne. Não funciona. E é esse evangelho sem vergonha que a gente tem por aí. É esse evangelho barato que tem por aí. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Que leva a gente a uma nova vida? Arrependimento. Tudo começa, arrependei-vos. Por isso que ele começa o ministério dele dizendo, arrependei-vos. Nós, cristãos, devemos estar engajados e envolvidos ao que possa levar o indivíduo a ser uma nova pessoa. Minha tarefa como pastor, a sua como cristão, é levar as pessoas ao arrependimento. Será que você consegue carregar isso no teu vocabulário durante o dia? Quando você ouve aquele seu amigo compartilhando com você aquele monte de bobagem, quando você ouve os homossexuais, quando você ouve os libertinos, quando você ouve os bêbados, quando você ouve os devassos, quando você ouve esse tipo de gente contando as suas histórias, você tem coragem de dizer a eles o que falta na sua vida é arrependimento? Não, não pode. É politicamente incorreto hoje. Pedir que uma pessoa se arrependa do seu pecado significa, primeiro que a palavra pecado fugiu, né? Saiu do vocabulário dos cristãos. Agora é transtorno, deficiência, e eu posso falar com muita categoria sobre esses assuntos. Pecado a gente não fala mais, a gente fala ele tem um transtorno. Mas pecado, assim, você está pecando e ofendendo ao Senhor, a gente não diz. Então a gente pode levar um processo. Porque dizer que alguém é pecador, está dizendo que alguém está errado. Dizer que alguém está errado, com que direito você me diz isso? Não pode, isso é politicamente incorreto. Quando a Bíblia diz que Jesus veio aos pobres, é outra falácia que eu escuto. Não era porque o mote da ideologia de Jesus era a esquerda. Porque é o que a gente ouve, Jesus era esquerdista, comunista,
socialista, porque o ministério dele foi aos pobres. Sabe por que o ministério dele foi aos pobres? Porque os pobres estavam esquecidos por Jerusalém, estavam sendo esquecidos pela religião, os pobres não estavam sendo assistidos com a pregação, os pobres não eram alcançados porque a aristocracia estava dominando a religiosidade. Não tem nada a ver com sociologia, tem a ver com Deus. Pobres no ministério de Jesus era sacerdotal, não sociológico. Jesus não defendeu melhores condições de vida para os pobres, mas demonstrou que aos pobres também é revelado o reino de Deus. Pobres, publicanos, pagãos e gentios que não estavam sendo amparados pela verdadeira religião, e Jesus estava chamando aos pobres para se libertarem do pecado, porque o pecado come desde o rico até o pobre, o pecado come tudo. Ainda vem gente dizer, não, Jesus era socialista porque ele teve um ministério aos pobres. Ah, vai para o diabo que carrega. Jesus nunca teve essa ideia. A ideia dele é o evangelho, a transformação de vida, é o arrependimento, era que as pessoas vissem e enxergassem a Deus. O objetivo de Jesus é o Pai. O objetivo de Jesus é Deus, o objetivo de Jesus não é o governo. O objetivo de Jesus é que as pessoas pudessem encontrar a paz que ele estava dando na cruz. E a questão dos pobres com Jesus também tinha a ver com a sua capacidade linguajar de se comunicar com aqueles que quase eram incomunicáveis pela aristocracia. Jesus conta em parábolas, conta história, usa as coisas que os grandes religiosos da época não conseguiam. O nível teológico dos homens eram incomunicáveis. Jesus chega dizendo, olha os lírios do campo, olha isso, olha aquilo, coisa que aquelas pessoas mais simples que não tinham acesso à grande instrução podiam entender quais são as verdades do reino de Deus. Essa era a ideia de Jesus de ministrar aos pobres, porque ele pôde transformar aquilo que era de mais sagrado e quase inacessível num linguajar simples que todos podiam entender. Por isso que ele foi aos pobres, porque ele era o único com condições, com habilidades, com conhecimento para ministrar grandes verdades com simplicidade. Por isso que ele foi aos pobres, não era porque ele é socialista ou comunista, os bandos de idiota que ficam falando isso. Nada a ver. Era porque ele comunicava com facilidade. Os pobres entendiam coisas mais simples. Qual a dificuldade de entender isso? Tanto é verdade que em Gálatas capítulo 2, verso 10, quando Paulo vai conversar com Pedro, João e Tiago, olha o que eles dizem para Paulo. Gálatas capítulo 2, verso 10. Paulo diz, estive com Pedro, com Tiago e com João. E eles deram a destra da comunhão, reconheceram o meu ministério, me pediram, somente me pediram, que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Paulo, você tem uma linguagem muito poderosa. Você foi criado aos pés de Gamaliel. Você fala bem. Você tem um discurso forte. Você é um cara que navega nos grandes pensamentos. Paulo prega no Areópago, discute com filósofos. Paulo consegue traduzir coisas incríveis da lei. Escreve o livro de Romanos de maneira que a jurisprudência até hoje estuda o que Paulo diz em Romanos. Paulo é um cara com uma estirpe acadêmica incrível. Ele tem um diploma gigantesco. Quando vai conversar com os discípulos, com os apóstolos, ele diz, lembre-se dos pobres. Paulo comunique a eles também a verdade do evangelho. Não permita que os pobres não entendam o que você tem a dizer. Diga com clareza, com explicação sucinta, o que os pobres precisam entender sobre o reino de Deus. Cuidado com o linguajar teológico. Desça ao nível deles na linguagem para que eles possam entender. É isso, gente. É isso. Porque a Bíblia diz que os pobres sempre estarão no nosso meio e sempre haverá pobre na terra. Sempre haverá empregador e empregado. Sempre haverá quem manda e quem obedece.
sempre haverá um rico e um pobre, sempre haverá um que sabe e o que não sabe, sempre haverá, isso nunca vai acabar. Qual o nosso dever como cristão? 3 coisas, prometo terminar. Diante disso tudo, qual o nosso dever? Nosso dever, pregar sempre o Evangelho. Sempre o Evangelho. Marcos 16:15. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Outra versão, a toda criatura. Agora, depois de tudo isso que você ouviu, pregar esse Evangelho a toda criatura, com qual razão que eu prego o Evangelho a toda criatura, se elas não são chamadas ao arrependimento e elas podem continuar vivendo do que elas estão vivendo? Para que eu prego então, se elas podem continuar com essa vida, só para que elas agora passem a usar uma camiseta dizendo Jesus me ama? Só para que ela agora se filiem a uma igreja e diga, eu sou membro da igreja lá, presbiteriana de Veleiros, sou lá. Teve a vida transformada? Não, eles me aceitaram do jeito que eu sou. Eu sou dono de uma biqueira ali, eu mexo com droga, mas eu sou bom dizimista. Pregar o Evangelho, a transformação de vida a toda criatura, para quê? Se eles podem continuar do jeito que eles estão? Não, o Evangelho é a boa notícia. O Evangelho diz que as pessoas não precisam mais viver sob o domínio do pecado, que elas agora têm um Deus que as ama e pode perdoar as suas dívidas, mas essa dívida não pode ser dita, porque dizer que alguém tem uma dívida com Deus não é politicamente correto. E eu e você vamos pregar o quê então? Vamos pregar que elas se tornem presbiterianas? Que elas deixem de ser aquela religião e agora vem para a nossa religião e usa a nossa camiseta e usa o nosso anel, usa a nossa Bíblia, a gente manda fazer uma Bíblia com a capa da igreja, agora eu tenho a Bíblia com a capa da igreja. Isso é que é o Evangelho? O Evangelho é isso? O Evangelho é mudança de caráter, transformação de vida. O Evangelho é algo que nos liberta de todo o domínio do pecado e é isso que nós temos de pregar. E segunda coisa, já emendando nessa, pregar em todo tempo. Olha o que Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. Confesso aos irmãos que nos últimos tempos tem sido muito difícil conservar a paciência para exortar, para doutrinar e para corrigir. É muito difícil nos dias de hoje você conversar com um crente ou com um não crente e querer que ele te ouça com paciência. Ele já tem um evangelho na cabeça, ele já tem um Deus construído na mente, e ele, se você não coaduna com Deus que eles têm, com o que eles querem, se o nosso Senhor Jesus Cristo não aceita homossexual, não aceita ladrão, não aceita bêbado, não aceita isso, não aceita aquilo, eles não querem a tua igreja, eles vão achar uma igreja que aceite. E vai mesmo, porque tem. Já vai ter a igreja do 51. Igreja evangélica do Velho Barreiro. Vai ter. Vai ter. Terceira e última coisa. Primeira, pregar sempre o Evangelho. Segundo, pregar o tempo todo o Evangelho. Terceiro, ser humilde. E aqui eu vou usar um texto para vocês que talvez vocês usem fora de contexto. E agora nas campanhas eleitorais, tem muita gente usando esse versículo contra um candidato. Se você quiser me acompanhar, abre em Lucas capítulo 6, verso 27 e 38. 27, 6, 27. A gente já vai ficar aqui, esse último texto que nós vamos ler. Lucas 6, 27. Presta atenção. O que torna a leitura das Escrituras poderosa é a ação do Espírito Santo sobre ela e a sua atenção sobre ela. E quem lê mal e lê errado, não percebe. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, faça o bem
aos que os odeiam. Abençoe os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Qual é a charada do texto? Qual é a charada do texto? Para quem foi bom de interpretação de texto na escola. A charada no texto está quando Jesus diz: até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Então significa que esse grupo de pessoas das quais Jesus está pregando não são pecadores. Jesus está pregando para um grupo de pessoas que está interessado na mensagem dele e não está interessado mais em viver em pecado. A partir da luz desse texto, você precisa então entender que Jesus está dizendo que a gente dá a outra face não é para o marginal, é para aquele que convive com a gente, que quer fazer o mal para a gente, porque dar a outra face é um sinal de humildade. E a gente tem vendido esse texto como se dar a outra face fosse uma ideia de idiotice. O ladrão entra na sua casa, você diz: pode estrupar minha mulher, pode fazer o que você quiser. Porque Jesus Cristo que eu tenho que dar mais além. Pegou a minha esposa, pega a minha filha também. Esse texto não está falando isso. Esse texto está falando da nossa convivência social, no ambiente de família, no ambiente de trabalho. Porque o segredo é quando ele diz: até os pecadores emprestam a pecadores. Então vocês não são os pecadores normais, vocês são outro grupo. E vocês agora estão vivendo aí nas igrejas. E gente da igreja, às vezes, vai tentar fazer mal para a gente. É isso que Jesus está ensinando. Gente da tua família vai tentar fazer mal contra você. Ele disse que os piores inimigos serão os da sua casa. Então aquelas pessoas, sabe aquele primo que fala mal de você? Faça o bem para ele, mesmo ele fazendo mal a você. Sabe aquela pessoa que pede uma coisa para você e diz que vai devolver e não devolve? Não cobre. Deixe e diga assim: pode levar, eu vou te abençoar, eu vou te dar. Sabe aquela pessoa que pede dinheiro emprestado e você sabe que ela não tem condições de pagar, mas você tem condições de emprestar? Você libera, você diz: você não me deve nada, meu irmão, isso aqui é oferta de bênção para você. E ele ainda sai falando mal de você. E Jesus disse: mas fale bem dele, porque você fez coisa boa. É isso que Jesus está dizendo. Não é esse texto que muitos cristãos estão usando para criticar um candidato A ou candidato B, dizendo que nós somos um bando de idiota, que o cara pode dar na minha cara e eu vou ficar quieto. Não é isso. Não é isso. Eu não aguento ficar vendo gente pregando versículo bíblico fora de contexto e usando com seus interesses. Jesus aqui está ensinando o maior gesto de humildade. Nós, cristãos, não entramos em contenda com aqueles que convivem conosco. Porque se isso for assim como todo mundo tem dizendo, Romanos capítulo 13 não deveria existir na Bíblia. O que Romanos 13 nos ensina? Abre lá. Abre Romanos 13 e você vai ver só o início do texto. Eu, graças a Deus, sei ler a Bíblia e Deus me deu entendimento para estudar e não ser piolho para ficar indo de cabeça dos outros.
Romanos 13, Paulo está falando de submissão às autoridades. Vai lá para o verso 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois ela é o quê? Serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha o quê? Medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Aí o cara me vem com esse versículo de Jesus para dizer que a gente tem que dar outra face para bandido. Não tem nada a ver, senão a Bíblia vai estar sendo contrária a Jesus em Romanos capítulo 13. Entendeu como é que se lê a Bíblia? A Bíblia não pode brigar entre ela e se dizer. Então a gente tem que pensar, do que Jesus então está falando naquele texto? Para quem que ele prega? Para o povo que o segue e são seus discípulos. O que Jesus ensina? A ser humilde. E aí ele descreve todo o padrão de humildade em dar a outra face, em dar a outra túnica, em fazer as outras coisas. Vou terminar contando uma história que tem a ver comigo. Eu não sou o maior exemplo de humildade não, mas eu só posso dizer o que aconteceu comigo. O que aconteceu com os outros, às vezes, eu não posso dizer. Tive seminarista, tive pastores, tive homens que trabalharam comigo e me traíram, me defraudaram, falaram mal de mim. Eu sempre busquei saber quais foram as razões e os motivos, porque eu quero saber se de fato houve em mim alguma postura mal que eu não me dei conta. E num dos, eu procurei, porque a coisa é engraçada, o cara sai, fala mal de você, te detona, aí você espera que o Espírito Santo transforme o coração dele para que ele volte para te pedir perdão. Mas isso ele não vai fazer. Aí eu que fico angustiado e vou até ele e digo, o que eu te fiz? E aí ele tece lá o documento dele contra mim. Eu disse, eu não vi isso. Mas você me perdoe, como é que eu posso te ajudar? E aí ele pede. Ele falou, eu estou abrindo uma igreja e você tem uma caixa de som lá que não te serve mais, eu queria que você me desse ela. Eu dou. Porque eu aprendi com Jesus nesse sermão que nós lemos, que é assim que a gente tem que ser. Quando nós alugamos o nosso apartamento na zona norte de São Paulo para vir morar na zona sul, há 18 anos atrás, 20, nosso tempo passa, hein? A dona, a minha inquilina, não pagou o condomínio e não queria sair do apartamento que eu já tinha vendido. E ela disse para nós assim, eu só saio se o senhor me emprestar 3 cheques para me dar de calção no outro imóvel que eu vou alugar. Eu tinha feito um voto com Deus que eu não processo ninguém, não vou para a justiça dos homens por nada. Pode ser que eu mude amanhã. É para você não ficar pensando que você pode fazer o que você quiser comigo. E nós emprestamos 3 cheques para essa mulher. 10 cheques. É porque ela só pagou 3, né? Foi o contrário. Ela só pagou 3. Os outros 7 ela não pagou. E ficou por isso mesmo. E ela saiu. E nós já tínhamos vendido o apartamento. E eu não processei. Não fiz absolutamente nada. Sabe por quê? Porque eu preciso ser honesto para dizer para você que o Senhor Jesus me deu muito mais do que aqueles 7 cheques que ela ficou sem pagar. Porque eu acredito muito mais no Senhor que me sustenta do que na maldade dos homens contra mim. Eu não acredito que você é poderoso para fazer maldade contra a minha pessoa, porque eu estou guardado sobre o poder de Cristo Jesus. E eu agirei conforme Ele me ensinou. É muito diferente de um criminoso entrar na minha casa. Eu agi em legítima defesa. Mas eu posso sim, em Cristo Jesus, perdoar um criminoso. Mas a ação do Estado é conforme Romanos 13. A ação individual é conforme Jesus. Vocês entenderam?
casos e casos. E é isso que eu queria dizer para vocês. Não permitam que as pessoas fiquem pregando o evangelho para vocês sem contexto, sem algo ligado à verdade. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor é Cristo e não os homens. Os homens passam, as palavras dos homens passarão. E Jesus disse, a minha jamais passará, porque ela é eterna. Fica de pé, vamos cantar. Toca lá em cima, avisa.